Antes de qualquer palavra ser formada em nossos lábios, Deus já conhece o peso e o impacto que ela pode produzir. Muitas pessoas passam pela vida sem perceber que cada frase dita, cada pensamento colocado para fora, está moldando silenciosamente o ambiente ao redor delas. Mas hoje, juntos, vamos despertar para uma verdade espiritual profunda. Nossas palavras não são apenas sons, são sementes espirituais. Quando escolhemos declarar vida, esperança e fé, nós alinhamos nossa voz com o propósito eterno de Deus. Porém, quando falamos derrota, medo e desânimo, fechamos portas que o Senhor desejava abrir. É por isso que a palavra nos ensina com tanta clareza. Está escrito na carta aos Romanos, capítulo 10, verso 10. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Deus nos mostra que a fé não vive apenas dentro de nós. Ela precisa ser proclamada. Hoje, vamos refletir juntos sobre o poder que existe em declarar bênçãos sobre nossa própria vida. Não se trata de orgulho, e sim de fé viva. É escolher crer que aquilo que Deus prometeu pode se cumprir em nós quando abrimos a boca para concordar com Ele. Se você deseja aprender a liberar bênçãos e transformar seu futuro pela fé, permaneça comigo nesta jornada. Se esta mensagem está falando com você, escreva Amém nos comentários para declarar que recebe esta palavra. Muitos caminham pela vida sem perceber que cada palavra funciona como uma chave espiritual. Há portas que se abrem quando falamos com fé e portas que se fecham quando permitimos que a negatividade nos domine. A Bíblia nos mostra essa realidade com clareza quando afirma no livro de Provérbios, capítulo 18, verso 21, que a morte e a vida estão no poder da língua. Isso não é uma metáfora poética, é uma revelação espiritual sobre o impacto real das palavras. Imagine um agricultor que escolhe cuidadosamente as sementes que irá plantar. Se ele semeia ervas daninhas, não poderá esperar flores, mas se semeia sementes boas, terá uma colheita farta. Assim também são nossas palavras. Cada frase é uma semente lançada no terreno do nosso coração e da nossa vida. Se plantamos dúvida, medo e derrota, colhemos exatamente isso. Mas quando plantamos fé, esperança e confiança em Deus, a colheita se torna de bênçãos e vitórias. Jesus nos ensinou sobre esse poder por meio de muitos exemplos. Um deles está na história do centurião, registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versos 5 a 13. Aquele homem reconheceu a autoridade da palavra de Jesus e disse: "Dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado." Sua fé estava firmada não em gestos, mas em palavras, e seu servo foi curado à distância. Assim também acontece conosco. Quando alinhamos nossa voz ao que Deus diz, a autoridade do céu se manifesta na terra. Quando declaramos as promessas de Deus sobre nós, não estamos tentando convencer o céu a se mover. Estamos ativando aquilo que o Senhor já liberou. Em Isaías, capítulo 55, verso 11, Deus afirma: "Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz." Quando você repete aquilo que Deus já disse, você está ecoando a vontade dele sobre sua própria vida. A Bíblia nos dá exemplos preciosos de pessoas que ousaram declarar bênçãos sobre si mesmas. Um deles é Jabez, no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, verso 10. Ele orou com coragem: "Ó Senhor, abençoa-me e amplia o meu território." Jabez não pedia por vaidade, mas por propósito. Ele desejava cumprir aquilo para o qual Deus o havia criado. E a palavra diz que Deus atendeu ao seu pedido. Outro exemplo profundo é o de Ana. No livro de 1 Samuel, capítulo 2, versos 1 e 2, ela declara: "O meu coração exulta no Senhor, e a minha força é exaltada no Senhor." Sua declaração não era apenas gratidão,
era reconhecimento de que Deus era a fonte de todas as suas vitórias. Esses relatos nos mostram que Deus não rejeita alguém que declara bênçãos com fé. Ele se alegra quando seus filhos confiam em sua palavra e ousam falar vida sobre si mesmos. Quando você faz isso, você convida a presença de Deus para agir em áreas que antes pareciam secas, paradas, impossíveis. Se esta mensagem fortalece seu espírito, escreva "Glória a Deus" para declarar que você crê nas promessas do Senhor. Falar bênçãos sobre a própria vida exige mais do que conhecimento, exige fé ativa e ousadia espiritual. Não basta saber o que Deus prometeu. É preciso acreditar que essas promessas foram feitas também para você. A carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 6, nos lembra: sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Essa fé não é silenciosa, ela se manifesta através daquilo que declaramos. Vemos esse princípio de ousadia na história de Bartimeu, registrada no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versos 46 ao 52. Aquele homem cego ouviu falar que Jesus estava passando e começou a clamar: "Filho de Davi, tem misericórdia de mim." Mesmo quando tentaram fazê-lo calar, ele gritou ainda mais alto. Sua determinação chamou a atenção de Jesus, que o curou e transformou sua vida para sempre. Se Bartimeu tivesse ficado em silêncio, seu milagre talvez tivesse passado diante dele sem que ele percebesse. Da mesma forma, há momentos em que você precisará levantar a sua voz, mesmo quando as circunstâncias ou pessoas ao redor tentarem te silenciar. Há batalhas que são vencidas pela perseverança em declarar a verdade de Deus. A carta aos Efésios, capítulo 1, versos 3 e 4, nos lembra que já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Não estamos tentando conquistar algo distante. Estamos apenas concordando com aquilo que já é nosso em Cristo. Declarações de fé não mudam apenas situações externas. Elas moldam nossa mente, nosso coração e nossa visão. Agora, com o coração fortalecido pela fé e pela palavra, seguimos para um momento profundo de entrega e oração. Quando falamos com Deus, reconhecemos que Ele é a fonte de toda luz, toda verdade e toda transformação. O Senhor não apenas ouve, Ele responde, age, cura e restaura. E é com esse entendimento que iniciamos esta oração. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, eu me apresento diante de Ti com gratidão e reverência. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador de tudo o que existe. A Tua voz sustenta o universo e mesmo assim Te inclinas para ouvir a minha oração. Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu libertador. Em Tuas mãos estão os tesouros do céu e da terra. Tu conheces cada detalhe da minha vida, até mesmo o número de fios de cabelo sobre a minha cabeça. Obrigado, Senhor, por cada respiração que me deste hoje, por cada livramento que nem percebi, por cada bênção visível e invisível que derramaste sobre mim. Obrigado pelo sangue de Jesus, que me resgatou e me trouxe para a Tua maravilhosa luz. Obrigado pela Tua palavra que me guia, consola, corrige e fortalece. Senhor, perdoa os meus pecados, purifica o meu coração e renova em mim um espírito firme. Liberta-me de toda amargura, de todo ressentimento, de toda ferida que tente aprisionar minha alma. Eu decido perdoar aqueles que me feriram, assim como Tu me perdoaste. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro bênção sobre a minha vida. Que a minha boca seja instrumento de vida e não de morte. Alinho minhas palavras às Tuas promessas e rejeito toda palavra de medo, dúvida ou derrota. Eu declaro paz sobre minha mente, alegria sobre o meu coração e força sobre o meu corpo. Repreendo toda mentira do inimigo que tenta me paralisar. Lanço fora, em nome de Jesus, todo espírito de desânimo, angústia e ansiedade. Declaro cura física, emocional e espiritual.
Pelo poder do sacrifício de Cristo, minha vida está coberta pelo sangue do Cordeiro. Senhor, abençoa meus caminhos, minha família, meus relacionamentos e tudo o que minhas mãos tocarem. Que nenhuma arma forjada contra mim prospere. Envia teus anjos ao meu redor e guarda-me de todo mal. Que o teu Espírito Santo governe minhas decisões, fortaleça minha fé e conduza meus passos. Eu creio, Senhor, que enquanto oro, o céu está se movendo ao meu favor. Creio que milagres estão sendo liberados, que portas estão sendo abertas e que toda a escuridão está sendo dissipada pela tua luz. Obrigado, Pai, porque sei que tu me ouves e já estás operando. Se esta oração tocou seu coração, escreva "Eu recebo" nos comentários, declarando sua fé diante de Deus. Que a paz que excede todo entendimento e a graça abundante de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sobre a sua vida hoje e sempre. Amém.